Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. E os barulhos estranhos no motor? Missão para Ricardo Barbosa. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes. Tenho até medo quando há barulho estranho no motor. É verdade. Muitas vezes o motor acaba fazendo um barulho mais complicado, estranho aí, e aí você não sabe o que é. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né, Fernanda? Com o tempo o carro vai cansando, fica com folga, começa a fazer barulho, parece uma máquina de costura, e devido à folga do motor, ele vai fazendo determinados barulhos aí meio estranhos. E aí o importante também passar para os ouvintes é o seguinte, que é normal o motorista não identificar o problema, né? Mas quando ele leva o carro na oficina, as dicas que ele vai dar para o mecânico é muito importante. Então não deixa o carro lá e vai embora. Dá a dica para o mecânico, fala, olha, está com barulho aqui, um barulho ali, vai explicando onde é que está o barulho, e aí com certeza o mecânico vai diagnosticar muito melhor o problema do seu carro. E aí nós separamos rapidinho 7 barulhos aí mais comuns, Fernando, para a gente passar para os nossos ouvintes, ok? Esse de máquina de costura é incrível, nunca podia imaginar isso. Por exemplo, vamos começar com o primeiro, é o motor, né? Com folga, Esse é um dos maiores problemas com a manutenção mais cara. Então, quando frio, logo pela manhã, você vai observar que na primeira ligação, ele faz um barulho de peça solta. Então, ele bate mais ou menos assim, toc, 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 toc. Ele vai aquela coisa batendo e aquele barulho muito ruim, você sente que tem alguma coisa que não está lubrificando bem. Então, geralmente, essas folgas nas bielas, e isso também quando acontece esse caso, Fernanda, a luz do óleo geralmente já está acendendo lá no painel. Então, ele acusa também que esse motor está com folga, precisa de um reparo. Ok. Podemos seguir? Podemos seguir. Vamos lá, então, para a tensão das correias. É outra também que começa, ela tem uma função básica de manter a sincronia entre o vira-brequim e o comando de válvulas. E aí, a Fernanda, ela começa com um chiado, um assovio, que pode até desaparecer numa velocidade assim de 40, 50 km por hora, né? Pode ser também uma inspeção visual com o motor desligado e você vai verificar, às vezes, algumas rachaduras ali. Em alguns carros, ela não aparece, ela está fechada. Totalmente fechada você não consegue ver, mas o teu mecânico vai observar. Lembrar também que esse sinal de ressecamento tem que fazer a troca dela. Se o carro tiver vazamento, piorou, porque caindo óleo nessas correias vai danificar. Mas o barulho principal é esse chiado, esse assovio que você vai ver com o motor principalmente parado ou na baixa. Então precisa checar e ver também essas correias. Outra coisa que faz muito barulho também é o esticador de correia. Esse é um rolamento que ronca o tempo todo. É um barulho mais ou menos... Ele vai o tempo todo, Fernanda, roncando. Eu estou fazendo um monte de barulho aqui, tá vendo? Então, esse não para só porque o carro está frio. Quando você está tentando acionar a ignição. Esse é permanente? Esse é permanente. Esse continua. Então, automaticamente, você vai observar que é um rolamento que está já danificado. Então, não é um barulho intermitente. Ele fica direto. Ele tem que trocar o esticador da correia. Então, geralmente, quando troca o esticador da correia, você acaba também trocando as correias, porque também já estão cansados. Ok? Outro item também, Fernanda, é a bomba d'água. Tem um rolamento lá dentro. É uma peça que atua no sistema de arrefecimento, fazendo a água circular. Essa é a função dela, tá certo? Aí o barulho começa com o ruído também de rolamento sem lubrificação. É um ruído grosso. E aí, o que acontece? Quando essa bomba danifica, ela, por sua vez, começa a vazar ali. Basicamente, a bomba fica mais para o lado da roda dianteira, lado do carona. E aí começa a pingar ali. Cuidado para não confundir com a água que sai do ar-condicionado. Então, ali naquela posição, exatamente perto da roda dianteira direita, começa a vazar. E também faz barulho. Às vezes, nem sempre faz barulho. Ela vaza pelo diafragma. Mas, quando ela começa a fazer barulho, é um barulho também de rolamento, fácil de identificar, também não só pelo dono do carro, mas também pelo mecânico. Isso acende alguma luz no painel, ô Ricardo? Não acende luz no painel. Ela só vai acender se realmente houver uma falta de água.
Tanto é que eu já vou falar sobre isso. A falta de água no radiador, devido a um pequeno vazamento, às vezes você chega na garagem, desliga o carro de noite, tudo quieto, aí tem lá aquele barulhinho. Você não sabe o que é aquilo. É o ar que está saindo ali por alguma mangueira que está vazando água. Às vezes essa água cai em cima da descarga e você não consegue ver no chão. Ela evapora. Então, às vezes, é difícil encontrar um pequeno micro vazamento por uma mangueira que está vazando e ali, por sua vez, na garagem, de noite, você consegue escutar tipo uma mangueira de ar vazando. Tem que levar para o mecânico para poder fazer esse reparo. O que pode causar? Falta de água no radiador, consequentemente, vai acender a luz do painel porque vai aumentar a temperatura. Aí, nesse caso, aumenta a temperatura e a luz do painel vai acusar para você, olha, está faltando água. Outra coisa também, Fernanda, é o suporte do motor. Então, nós temos aí carros, Fernanda, com 2, 3, até 4 suportes do motor. E aí o carro está andando, o cara está vendo que está dando um soco, está batendo, a função desse suporte é amortecer as vibrações, e quando esse calço está quebrado, ou já um pouco cansado, ele deixa de amortecer, ele deixa de ter a sua função. E aí, principalmente em arrancadas, em buracos, você sente um barulho forte. Tuc, 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 tuc. Essa batida é um calço que pode estar rompido, estar quebrado ou estar cansado. Então isso também é algo que você tem esses barulhos ali diante do motor ali que você fala, poxa, o que é isso? E por último, é um barulho que parece, principalmente com carro frio pela manhã, ele é muito parecido com o barulho do motor, totalmente danificado, é um barulho das bronzinas. Ele começa um barulho de manhã cedo, ele começa ele vai diminuindo, Fernanda, porque ele vai lubrificando. Aí ele lubrifica, diminui. Aí você fala, não é nada. É nessa hora que você tem que levar para fazer um reparo, porque se torna mais barato. Se você continua com esse motor batendo, fazendo todo esse tipo de barulho que eu estou aqui imitando aqui, um monte de barulho para os nossos ouvintes entenderem mais ou menos como é que funciona, você tem que levar para a oficina para poder fazer a manutenção, porque nós sabemos que manutenção preventiva é muito mais barato do que a corretiva. Tá certo, Fernanda? É isso aí, Ricardo. E geralmente quando o barulho do motor, assim, a conta é alta ou são coisas que a gente consegue de forma mais simples? Olha, quando é o motor, fica mais caro. Nós temos motores aí que você tem que trocá-lo por completo. Então, hoje em dia, tem carros que você não faz mais o reparo, você compra o motor inteiro. Então, custa 6, 7, 8 mil reais. Tem carros que você tem que reparar, isto é, abrir, mexer ali no comando, mexer, trocando as bronzinas. Você também gasta nessa faixa de 5, 6 mil reais. Motor é um pouco mais caro. Tensão de correias é um pouco mais barato, porque é troca de correia. Bomba d'água também nada caro, 500, 600 reais, dependendo do carro, né? Falta de água, uma mangueira, estamos na faixa de 100, 200 reais, dependendo da mangueira. E o suporte depende do carro também, mas em média, aí, carro popular, gira em torno de 150, 200 reais. Um ou outro suporte aí, tem um suporte mais caro, o suporte que sustenta também a caixa de marcha, então às vezes são um suporte de 300 reais. Mas são suportes aí que giram mais ou menos nesse valor. Vale a pena fazer o serviço antes que o problema aumente. Então, começou a fazer barulho, leva teu carro para a oficina da tua confiança, para o teu mecânico checar o teu carro. E lembre-se, você precisa passar para ele, olha, está fazendo barulho aqui, eu observo daqui. Aí a tua fala vai ajudar no diagnóstico dele. Muito bom, Ricardo. Obrigada por tudo. Até segunda que vem, hein? Ok, minha amiga. Um abraço a todos. Espero ter ajudado aí, falando um pouquinho sobre esses barulhos no motor, que foi um pedido do nosso ouvinte, né? Do nosso amigo aí que fez esse pedido para falar um pouco sobre barulho de motor. Exatamente. Os ouvintes aqui pedem, a gente obedece. Sempre na edição seguinte tem as novidades solicitadas. Te espero segunda que vem. Até lá. Abraço a todos.